Oi, pessoal, graça e paz, bem-vindos ao IPMcast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Mesquita. Sejam muito bem-vindos e aqui você vai encontrar papos muito edificantes, teológicos e principalmente que vão impactar e abençoar a sua vida. Eu sou Sara Barros e eu estou aqui hoje com meu amigo Jefferson. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, Sara? Prazer estar falando com você. Prazer estar falando com você que está ouvindo de casa. Estamos aqui para falar de uma história muito especial, acompanhados de Marisa e Turli, que é muito edificante e eu tenho certeza que vai ser muito especial para você ouvir uma história tão boa. Pois é, não sei como é que é aí na sua vida, se você é mãe. Eu sou nova, é a minha primeira viagem e estou entrando aí nesses assuntos agora, mas uma coisa que eu sei e todo mundo sabe, coração de mãe, gente, olha, passa por fortes emoções. E a história que você vai ouvir hoje, com certeza, pode pegar aí o seu lencinho que você vai precisar. Turli e Marisa, muito obrigada pela presença de vocês. E a gente vai contar hoje a história da Elô, uma pequena notável, uma princesa guerreira que passou por muitos desafios. E a gente quer saber um pouquinho de vocês sobre antes do nascimento da Elô. Como é que foi a descoberta da gravidez? Vocês já estavam esperando? Como é que foi essa notícia? Nós decidimos ter outro filho quando a Natália tinha 2 anos. Ela começou pedindo um irmãozinho. E nós concordamos, vamos lá. Vamos arrumar um irmãozinho para a Natália. E 10 anos depois, não tinha engravidado ainda, falei que não queria mais. Falei assim, não, depois de 10 anos, Natália já está vai fazer 12 anos, não quero mais. E nós íamos viajar em janeiro, isso foi mais ou menos em novembro. E nós decidimos que, quando nós voltássemos de viagem, o Turli ia fazer a cirurgia para não termos mais filho. Quando foi no dia 30 de dezembro, eu tive um aborrecimento e comecei a passar mal. Quando o Turli chegou em casa, eu estava com fortes dores, ele me levou para o hospital e lá eu descobri que estava grávida de 4 semanas. E nós viajamos e já cuidando, fazendo repouso, e com o passar do tempo, tomando medicamentos para poder segurar a Heloísa, e a coisa foi acontecendo, a gravidez foi passando o tempo, mas foi no tempo de Deus. Foi muito desejada, muito querida, e foi uma gravidez de risco, tomando medicamentos e fazendo acompanhamento médico durante toda a gravidez. Legal. E a gente vê também, né? A gente soube ainda mais da história da Elô através de um texto que a gente leu. E eu queria perguntar, né? Quem foi que escreveu aquela história, aquele resumo tão especial? Então, eu fiz um diário quando estava no hospital, depois que ela nasceu. Eu escrevi um diário. Todos os dias da Heloísa, eu resumi tudo num diário. E nós fomos fazer um culto, depois que ela nasceu, de agradecimento pela vida dela, pelas misericórdias de Deus durante todo aquele período que passamos ali no hospital. Então, quem escreveu foi a minha prima, a Gilda, e uma professora, uma amiga, a Aldaleia. Elas escreveram e foi lido esse resumo, esse histórico, né, no culto de ação de graças. Um em Juscelino, na Igreja Presbiteriana de Juscelino, e o outro na Presbiteriana Central de Vilar dos Teles. Vocês vão entender por que precisou de 2 cultos de ação de graça. Poderíamos fazer muito mais e uma história escrita. Turli, como é que foi o dia do nascimento da Elô? Onde você estava? Como é que foi a emoção de saber que estava acontecendo antes do período natural, né? Como é que ficou? Quando nós estávamos, quando a gravidez estava fluindo normalmente, né? A gravidez estava fluindo normalmente, mas teve um dia que ela começou a perder líquidos, né? E aí a gente precisou ir a médico e tudo, e ela começou a tomar remédio para poder segurar essa gravidez. E depois a doutora, numa das consultas da doutora, do acompanhamento, a doutora resolveu suspender, né, esse medicamento. E, por conta disso, ela entrou em trabalho de parto prematuro. Com né? quanto tempo? Que eu entrei em trabalho de parto,
Um dia antes dela fazer 6 meses. Ela nasceu no dia que ela fez 6 meses. No domingo, dia 8, e nasceu na segunda, dia 9. Muito novinha, né? É. Então, por conta disso, isso de madrugada ela começou. Turli, a bolsa estourou. Ai, de madrugada. Aí eu ligo para a doutora, né, que a gente já estava fazendo um projeto. Lembra que ela falou lá atrás que ela já ia fazer o tratamento para não ter mais filho, né? Mas aí seria eu, né? Já que ela ia ter o bebê. Então, nesse processo, ela já ia fazer a esterilização. Isso, e era previsto para 4 de setembro o nascimento dela. A gente ia fazer tudo, né? Já tinha contratado já a equipe de cirurgia, os médicos, tudo certinho. Só que, de madrugada, a bolsa estoura. Eu ligo para a doutora, a bolsa estourou. Aí ela diz para mim, meu Deus, você tem um apartamentozinho? Foi a palavra dela. Você tem um apartamentozinho para você vender? Porque ela sabia que ia ser particular, não tinha plano de saúde, né? Então ela falou, você tem um apartamentozinho para vender? Porque é UTI Natal, então você vai... É muito caro, você não vai ter como fazer isso. Aí eu não tenho não, doutor. Então leva para Promatre, né? Leva para Promatre, que lá a gente tem UTI. Levei para lá. Só que lá não tinha UTI. Né? Ainda, além de tudo, essa informação errada. Chegou lá, ela passou, já chegou nascendo, né? Já chegou. Eu ia perguntar, o parto, você foi correndo para o hospital com a bolsa rota já? Sim. E o parto chegou lá? Eu levei ela de madrugada, né? De madrugada o trânsito é bom, né? Praça Mauá, né? Eu já não ando devagar mesmo, então, mas ainda mais nesse dia andei bem acelerado, né? Cheguei lá e aí logo nasceu, né? Mas nasceu como? Então, uma coisa que ficou na minha lembrança foi quando nós estávamos arrumando as coisas para poder sair, e eu já com muitas dores, foi o olhar da Natália. Porque saímos, eram nós 3. Nós saímos e ela ficou só. Ela só tinha 11 anos, ia fazer 12. Então, da sacada, ela botou as mãozinhas e ficou olhando. E aquele olhar penetrou. E quando cheguei no hospital, ela logo nasceu. E quando ela nasceu, geralmente as crianças tomam corticoides para amadurecer pulmão e coração. Ela não teve tempo para isso. Então, ela veio de parto normal, sentada, com 6 meses, o que precisava de uma cesárea, para poupar as forças, a energia. E ela nasceu, e na hora que ela nasceu, ela deu um grito horrível. E quando ela deu esse grito, eu olhei para o médico e o médico falou assim, é como se ela tivesse recebido uma facada quando o pulmão se abriu com o ar. E na hora que ela sentiu essa dor, imediatamente subiu sangramento. Ela teve um derrame cerebral dos 2 lados do cérebro, hemisfério direito e esquerdo. E daí vinha causar outros problemas. E nós achamos que, pela informação da doutora, a gente estava num hospital com UTI neonatal. Fomos surpreendidos. Lá não tinha UTI neonatal. Era berçário normal. Ela precisava ir para um respirador, ela precisava de todo o aparato de uma UTI neonatal, e lá não tinha. Então, eles colocaram ela numa incubadora para poder manter o calor, mas ela ficou sem respirador. Ela ficou só com um respiradorzinho de oxigênio, só estimulando. Então, ela passou um dia inteiro sem atendimento neonatal, o que poderia causar óbito. Qual peso ela nasceu, Maria? Ela nasceu com 1,150. Nossa. E o médico falou que era um mega prematuro, que ela ainda era grande para o tempo que ela tinha.
mas era muito pequena, tinha 38 centímetros, 1,150 kg. Uma outra informação também quanto a esse nascimento, que o médico mostrou, né, que ela tinha um nó Nó verdadeiro no verdadeiro cordão no cordão umbilical. umbilical, que naturalmente com o crescimento dela iria fechar e poderia matá-la, né? Porque ia fechar a passagem de alimentação e oxigênio. Então, a gente até nisso, até na prematuridade, a gente vê a boa mão do Senhor providenciando tudo. Impressionante. Uma coisa que a gente já conversou no off, né? A gente banaliza tanto coisas comuns, né? Como segurar um bebê no colo, trocar fralda. Quem é mãe aí, ó. A gente troca tantas fraldas no dia, tem que segurar o bebê no colo por horas e horas, o braço dói. Mas para vocês terem esse momento de pegar ela no colo, já não foi logo no primeiro momento, né? Não, levou acho que mais de mês. Levou E a primeira 59 dias o tratamento todo no hospital, né? Na UTI foram 49. 49, né? 49. Então 10 a mais, 59 no hospital total, 49 na UTI. Como é que foi a emoção, assim, de pegar ela no colo pela primeira vez? Foi muito intensa, né? A emoção foi muito grande. A gente pega a criança normal, um bebê normal, é uma coisa, né? Agora, pegar um pré-mega, né? Mega prematuro. Mega prematuro, é muito estranho, né? Que o medo de pegar é muito grande. Já tinha tido a Natália, né? E nunca fui de ter muitos medos, né? De segurar, né? Eu brincava com a Natália, jogava para cima, pendurava pelo pé e tal. Sempre fui muito brincalhão com ela. Mas com essa, veio para tirar a gente do centro, né? Da nossa posição, né? De conforto, de tudo, né? Reaprender tudo, né? De reaprender tudo. Eu imagino, gente, porque você sabe pegar recém-nascido, Jefferson? Não. Recém-nascido, o pessoal daqui da igreja vem com recém-nascidos, fica até assustado, fica até com medo. Mas uma coisa que eu queria perguntar, né, que eu achei muito interessante, é porque vocês já tiveram uma experiência com a Natália de amamentação, de trocar fralda, e vocês imaginavam que vocês esperariam tanto para o momento de trocar fraldas, assim, como esperaram com a Heloísa? Era um desafio, porque a primeira vez que eu peguei ela, eram muitos fios. Era fio do cardio, era fio no pé, era muitos fios, ela ficava ligada o tempo todo. E para trocar uma fraldinha, a gente tinha que pegar uma fralda RN, cortar no meio e ficava até a altura do braço. Jesus! A fralda RN cortada pelo meio ainda era enorme para ela. Parecia um macacão. E ela foi diagnosticada com o que exatamente depois do nascimento? Teve esse derrame, né? Então, ela teve possibilidades inúmeras. Uma delas, eu estava na Promatre, ela saiu transferida para maternidade escola do Fundão, Lá em em Laranjeiras. Laranjeiras, e eu fiquei no hospital e eles não queriam me dar alta. Então eu chorei, falei, eu não tenho por que ficar aqui. Minha filha não está aqui. Aí nós fomos, aí o Túlio veio me buscar e eu fui para a Promatre e lá tinha uma vaga para uma acompanhante. Estava me esperando. Aí eu já fiquei ali. Então, quando nós chegamos lá no dia 10, que foi um dia depois que ela nasceu, a doutora chamou e falou que ela poderia ter muitas coisas, inclusive hidrocefalia, por conta do sangue que subiu. E nós ficamos muito tristes. Eu sei que o Turli foi para casa arrasado, porque não podia ficar, e eu também fiquei. E foi difícil para mim encarar, ir à UTI e ver ela da maneira que ela estava. Toda cheia de fio, entubada, com os olhos vendados, a cabeça com uma touca, fio para todo lado, você não via nem quase o neném, era muito fio.
Ela foi o segundo caso mais grave da UTI. Então, os dias foram difíceis, muito difíceis. Então, assim, uma das coisas que eles falaram foi a hidrocefalia, que logo em seguida foi descartada, mas no dia a dia surgiram muitas outras coisas. Cada dia era um desafio diferente. E nesse processo todo que vocês ficaram no hospital, ela foi tendo melhoras ou teve vez que também regrediu os tratamentos? Teve muita regressão, muita regressão. No meu diário eu até coloquei, né, estado muito grave. No outro dia, continua muito grave. Grave, gravíssimo. Estável, estabilizando, piorou, melhorou. Era desafios diários, desafios diários. Ela não nasceu dia 9, dia 10 eu estava com ela, passou o dia 11, dia 12 foi dia dos namorados. Eu acordei e fui para a UTI para poder ver como que ela estava. Cheguei lá, ela estava movimentando bem as pernas, meio agitadinha. Aí eu botei o dedo dentro da mão dela, ela fechou a mãozinha, segurou meu dedo. Eu fiquei muito feliz. Eu não sabia como agradecer a Deus por aquela atividade toda, né? Então, como era dia dos namorados, eu corri, era orelhão, corri para o orelhão poder falar com Turli. Turli, ela melhorou, ela está bem. Peguei o orelhão e falei com Turli. Turli, ela está movimentando, ela está bem, graças a Deus. E voltei correndo para a UTI. Falei, eu queria viver aquele momento todo. Não queria perder nem um pouquinho. Aí, quando cheguei na UTI, a enfermeira chegou perto, eu falei assim, hoje ela está bem ativa, né? Aí ela falou assim, até demais. E parou olhando para ela. De repente, ela começou a pular. Era uma convulsão. Aí a enfermeira gritou, fenobarbital, fenitolina, e começou a gritar nomes de medicamento. E ela começou a se debater de uma forma horrível. Aí elas me tiraram, me levaram até o Canguru. E chegando lá, eu chorei muito. Chorei, acho que como eu nunca tinha chorado na minha vida. E precisava tirar leite para poder dar a ela. Meu leite era remédio. Ela tomava 1 ml de leite. E ela precisava daquele leite, principalmente aqueles primeiros dias com colostro. E eu fui para o banco de leite. E lá eu não consegui tirar. Eu não conseguia. Eu apertava e não saía nada. Funcional, né, Jéssica? Sim, com certeza. Aí eu chamei a enfermeira que ficava no banco de leite, ela falou, deixa eu te ajudar. Eu não saía. Quando ela botou a mão no meu seio, ela falou assim, você está queimando de febre. Aí mediu, estava com 40 graus. Aí ela falou, você não pode tirar leite hoje. Hoje o leite para ela é veneno, não é remédio. Aí eu saí, e nisso eu já tinha ligado para o Turli e falado, a doutora veio e falou, Marisa, você precisa dividir isso com o Turli. Aí eu falei assim, eu não consigo. Eu falei com ele que ela estava bem, como é que eu vou falar com ele agora que ela está morrendo? Aí ela falou, ela não está morrendo, ela vai estabilizar, fica calma, mas você não pode carregar isso sozinha, você precisa falar com ele. Então eu liguei para ele, só falei assim, socorro. Foi só que eu consegui falar com o Turli, foi socorro. Quando ele ouviu socorro, ele correu na casa da minha mãe e do meu pai, pegou os dois e caminhou para o hospital. Você imaginava o que estava acontecendo, Turli? Não, eu não poderia imaginar. A última palavra que eu tinha tido era a palavra de alegria, né? De festejos, mas não passou muito tempo, socorro, uma palavra só. Aí, corremos para lá. Aí peguei a mãe e o pai dela e fomos para lá, né? Para poder dar o apoio que ela precisava. Quando você ouviu essa única palavra especificamente, o que passou na sua cabeça nesse momento? Não lembro. Só que eu precisava, era uma voz de comando que eu precisava correr.
Eu fui. E a filha mais velha de vocês, a Natália, ficou? A Natália. A Natália. A Natália, nós sempre moramos ali naquele local, né? Em cima, minha mãe e meus pais moram embaixo, né? Então, ela ficava bem, porque estava bem assistida, né? Ela não ficou desassistida em momento nenhum. E nós contratamos na semana, No na domingo, sexta-feira antes de ocorrer o rompimento da bolsa da Marisa, a gente tinha contratado uma moça para trabalhar lá em casa, né, que começaria na segunda-feira. E quando a mulher chegou lá em casa para trabalhar, né, a Marisa já não estava mais, né? Então ela teve que assumir a casa lá, né? E ficou esses 2 meses, né? 2 meses lá e cuidava da Natália, que tinha uma filha também na escola da Natália, que era da idade da Natália e tudo, né? Na sala da Natália, na escola, a filha dela. Então ela cuidou muito. Até em reunião da escola, a moça representou Pensou. a nós lá, né? E então a Natália foi assim, nesse período de 2 meses aí foi assim, foi cuidado pelos meus pais. Demos muito pouca atenção a ela, né? Ela, às vezes, a gente não sabe o que a gente pede, né? Ela também não sabia o que ela estava pedindo. Estava pedindo um irmãozinho. Ela não sabia bem o que ela estava pedindo. Ela pediu o irmãozinho. Com certeza ela aprendeu muito também, mesmo pequenininha, Com né, de ver certeza. a perseverança de vocês. E após essa convulsão, ele chegou no hospital, qual foi o sim. desfecho desse dia? Ele chegou, eu tinha ido para tirar o leite, né? Não consegui. Quando eu saí do banco de leite, eles três estavam me esperando no corredor. Sim. Eu me sentia um zumbi. Eu não conseguia, estava anestesiada, anestesiada. Eu nem falei nada, eu só chorei. Chorei no colo de três. Fui bem assistida. E ele entrou para ver a Heloísa depois que estabilizou. Minha mãe e meu pai foram embora e eu não tive coragem de entrar. Ele falou, vai lá ver ela precisa de você. Eu falei, eu não quero. Era muito medo de viver aquilo de novo. E naquele dia, na hora, depois que eu consegui ir ver ela na UTI, que eu voltei para o quarto, eu orei. Eu pedi a Deus que, se fosse para ela continuar sofrendo, que Deus a levasse. Falei, Senhor, tem misericórdia. É muito difícil você ver um bebê convulsionar. É muito difícil. E Deus preservou a vida dela e ela nunca mais teve convulsão. Foi a última convulsão. Ela teve 3. As outras 2 eu não vi, porque foi na Promatre. Mas eu vi a última e ela nunca mais teve convulsão. E essa talvez foi a pior cena que você já viu na vida, né? A pior cena. A pior. Acho que foi o pior momento que eu vivi, foi aquele dia. E a hidrocefalia não foi confirmada, né? Não, a hidrocefalia não. Ela teve outros problemas, como a atelectasia, não sei se é Que é isso? conhecido. A atelectasia, o pulmão seca. Então, o pulmão esquerdo dela secou e precisou ser inflado. Então, aquela dor que ela sentiu lá no início, quando ela nasceu, ela sentiu novamente no pulmão esquerdo. Mas eu não presenciei. Mas outro desafio. E quando nós escolhemos o nome da Heloísa, o nome da Heloísa significa guerreira famosa. A gente não sabia o que estava pela frente, quais as guerras que ela ia travar durante a vidinha dela. Foi o nome certo, né? Não é? Uma ótima escolha. A gente estava falando há um tempo atrás, né, antes da gente começar a nossa gravação, o quanto a gente não está nos controles das nossas decisões, das nossas vidas.
E o Túlio falou um pouquinho, né, de como foi a história que antecede, né, tanto o nascimento da Heloísa quanto o nascimento da Natália. E gostaria que ele trouxesse também, novamente, né, como é que foi o desenrolar dessa história, quando eles decidiram ter filhos, se puder falar. Quando nós decidimos ter filhos, Sim, Natália e isso, as Heloísa, duas. ah, então, foi assim, espécie de uma concessão, é essa palavra? Eu não sei se seria a palavra adequada, mas a Marisa tinha muita vontade de ter filhos, né? E eu não muito, né? Não pensava nisso, né? Não era assim, ó, como, como gostaria de ter um filho, né? Não pensava assim. Depois muda, porque você depois você não se imagina noutra situação, né? Uma vez estando lá nessa situação, a coisa acontece de uma forma que a- o centro muda, né? Tudo muda, sua cabeça muda e Exatamente. tudo muda, né? Uma coisa que você não se acha capaz, e às vezes não somos mesmo capazes de fazer, de acontecer, de resolver, mas mesmo assim você está lá, tem que fazer. É, às vezes nas conversas e cursos que a gente participa, né, a gente comenta pais, né? Qual decisão tomar, o que fazer, tem decisão certa, né? O que o Túlio e a Marisa trabalham com casais aqui na nossa igreja e eles dão cursos, né? Falando sobre É, casamento, sobre filhos. Mas não. quanto mais a gente aprende, mais a gente aprende que a gente depende, né? Não existe a decisão certa. A pior decisão que você pode tomar é não tomar decisão, Claro, né? É uma decisão, você vai tomar a decisão. Mesmo não tomando decisão, essa já é uma decisão, de né? fato. Mas não tomar decisão já é ruim demais. Então, faça alguma coisa, porque por pior que seja a decisão que você tomar, que você venha a tomar, por pior que seja, ela foi uma decisão e ela foi motivada por sentimento. Você está querendo acertar, né? Então, às vezes, você tem que fazer coisas que não são muito bacanas, né? Porque hoje fala-se que não se pode bater na criança, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? E a gente sabe que ao reter essa vara, né? Você não aplicar o ensinamento que você precisa, fazer a coisa que você precisa fazer, você está errando, e muito. Quando você bate, o coração sofre, né? Mas é necessário fazer. É ruim, mas é ruim para você, mais para você do que para ela. Eu nunca acreditei nisso quando estava apanhando, né? Porque sempre a Uma gente ouve. opinião que vem depois. Quando você está Mudou a ideia. apanhando, realmente eu não acredito nisso, né? Isso dói mais em mim do que em você. Não, a quem está apanhando realmente não sente assim. Mas é verdade. Pelo menos no pai que ama, na mãe que ama, eu acredito que dói muito mais, porque você não quer fazer aquilo. Hoje, ainda mais hoje, como avô, eu quero mimar, quero fazer todas as vontades, mas é ruim. É ruim não fazer a coisa dura, né? A coisa amarga, que é, às vezes, educar, dar aquele exemplo, né, de fazer. São questões que você não pensava antes, porque você não Não, pensava em ser pai, né? não, Mas mudou Até totalmente, aquele né? momento você ainda estava com aquele pensamento, né? Eu apanhei, foi Exatamente. muito ruim. Né? Sempre doeu muito mais em você, né? Mas aí, Pelo menos a visão é essa. como é que você recebeu as notícias das gravidezes? Você ficou surpreso? Já sabia? Ah, Desconfiava? a da Elon foi muito melhor, né? Da Natália, a situação foi muito complicada. Na primeira, né? Você lembra que ainda não tinha colocado aqui tinha É. comentado aqui em off. É, a gente tinha feito planos, né? Eu não tinha planejado na minha cabeça, né, ser pai, mas a Marisa falou: opa,
precisamos então ver direitinho se nós vamos casar, né? Porque eu quero ter Olha filhos. só. Deu um ultimato nele. Aí eu falei, não, também não é assim, né? Vamos ter filhos, sim, mas não precisa ser agora. Não precisa, a coisa não é tão, né? Não é uma decisão tão sumária assim, né? Pô, a gente podemos conversar. Aí falamos, vamos esperar um pouco. Vamos esperar um pouco, vamos casar, vamos dar uma organizada nessa coisa aqui, né, melhorar o meu salário para eu poder. Nessa época eu trabalhava de carteira assinada e tudo, né? Então eu preciso melhorar o meu salário, né, para poder ter filhos. Tem que pensar a coisa direito. Aí, quando tiver melhor, a casa tiver mais pronta, né? Não estava mais pronta, a gente pensa nisso. Tá bom. Quando o chefe lá, que eu sempre fui muito, né, ativo na questão do trabalho lá, e meu sobressaía lá no trabalho, né? E eu falei com o chefe que precisava de aumento. Aí ele falou, para você ter aumento, você precisa de mudar de cargo, porque nessa sua função você já ganha um maior salário que tem. Eu não posso dar mais aumento para você, porque os outros, né? Não pode. Então você tem que ser um encarregado. Porque, mas eu já faço o trabalho do encarregado. E eu fazia de fato, né, naquela ocasião. Que o meu primo era o encarregado, mas eu fazia o meio de campo todinho e só entregava só pra Assistência para ele. fazia tudo. Aí eu falei com o chefe e o chefe falou assim: opa, vai. Vou promover você a encarregado da sessão. Então você vai ter aumento do salário. Mas você tem que treinar alguém para a sua posição. Né? Eu falei, beleza, é só isso que precisa? Aí ele só. Escolhi 2 irmãos, né, do trabalho, né, e vocês 2. Vou ensinar vocês 2 ao meu trabalho, para poder eu mudar de cargo. Aí ele, beleza, beleza. Só que quando aconteceu tudo diferente, né? Eu falava em off aqui com o Jefferson, né, que quando a gente faz os nossos planos e o Senhor diz que você não tem tanto controle assim, né? O seu controle é só até você fazer o plano. Só fazer o plano. Agora, realizar depende da minha vontade, diz o Senhor, né? E foi assim mesmo que aconteceu, porque o encarregado, quando eu ensinei o trabalho e passei tudo aquilo que eu já sabia para aquelas 2 pessoas lá que já estavam aptos para assumir, ele levou uma outra pessoa de fora e colocou lá e falou, esse vai ser o encarregado. Nossa. E falou, você demitiu tanto a mim quanto o meu primo, que era o outro encarregado, que era de outra sessão, inclusive, mandou os 2 embora. Aí eu cheguei em casa, né, e falei para Marisa, tem uma notícia para te dar. Aí a Marisa tinha chegado de Nova Iguaçu, aí eu também tenho uma notícia para te dar. Aí eu... Dá para você primeiro. Aquela história, né? Cada um que dá a notícia. Ela deu a notícia. Eu estou grávida. Aí eu... e eu estou desempregado. Meu Deus. Foi assim que teve a notícia da Natália. Então, foi muito complicado, né? Os meus planos, né? O meu controle, né? O Senhor estava dizendo para você tem muito que aprender ainda. E essa foi a primeira. Na segunda Eu fiquei já mais tinha feliz. aprendido? Não, aprendi não. Porque cabeça dura, né? Acaba você não aprendendo muito rápido, não. Você apanha muito para você aprender, às vezes, né? Eu sempre falei para a Natália isso, sabe? Quem aprende, quem obedece, sofre menos. Sempre falei isso para a Natália, né? É uma coisa que a Natália de vez em quando até falava. Quem obedece sofre menos, né?
porque você aprende com, né, com as orientações, você não precisa passar pelo processo de aprendizagem, porque se você não obedece, você acaba tendo que aprender de outras formas, né, que não são tão bacanas assim. Então, como você às vezes demora a aprender aquela lição, o senhor vai apertando até você chegar na posição, né? A gente estava comentando aqui também, né, eu e Sara, inclusive, estávamos falando que a vida deles, né, especialmente essa parte do seu Turle, é personificação, né, exemplificação do Provérbios 16, versículo 1, que o nosso coração pode fazer planos, mas a resposta final, ela vem do Senhor. E acho que a história de vocês reverbera muito com esse versículo, né, porque é o planejamento da primeira gravidez, que ocorre de uma maneira totalmente diferente da segunda também, e você até falou, né, que quando tentou e não aconteceu, no caso da Heloísa, nem queria mais. Não. É, nem queria mais. Tem uma coisa interessante que a gente só vai saber as coisas. Antigamente, esses exames que hoje a gente vê aí, os exames de natais, né, pré-natais, são corriqueiros, né? Ah, vamos fazer uma ultrassom. Sim, ultrassom toda semana, quase, né? Bom, Nossa! grávida ama ultrassom, eu Olha, amava. quantas ultrassons você fez para Natália? Uma. Olha só. Uma. E Tá? era alto risco. E era uma gravidez de alto risco, mesmo assim ela fez uma ultrassom. Isso há quantos anos atrás? Há Natália, 34 34. anos Gente. atrás. Então aí você, foi ali. Pelo menos para mim. Mas faz pouco tempo isso. Mas olha, esse tempo, uma ultrassom é muito. Hoje faz toda semana. E o ultrassom que você teria detectado problemas, né, e resolvido ele antes de Verdade. acontecer. Aí a gravidez da Natália foi ótima, foi tudo tranquilo, né? A gravidez foi boa, Mais ou apesar menos. de ter sido de alto risco. Foi uma gravidez tranquila, né? A doutora chegou a falar para tirar. Chegou a falar, né? Chegou, porque tinha um cisto. E o cisto podia. Na verdade, quando eu fiquei grávida da Natália, foi dito que ela estava sendo gerada na trompa. Então, por conta disso, eu teria que tirar. Uhum. E nós chegamos à conclusão que não ia tirar. E depois era um cisto que tinha na trompa e por isso achava que era a Natália. Caramba. Foi um diagnóstico errado. Foi um diagnóstico errado. Errado. Imagina se vocês tivessem Tivesse tomado a tirado. decisão. Exatamente. Meu Deus. Aí, quando a Marisa entrou em trabalho de parto, o que acontece? A Marisa ia ter parto normal, né? E estava tudo perfeito para parto normal. Dilatação, né? Top lá, 10, né? 10. Estava lá ótimo, né? Dentro dos parâmetros para poder fazer esse parto. Só que ela estava com o cordão enrolado no pescoço. Então, quando ela vinha da posição, aí o cordão esticava e tirava ela da posição, entendeu? E isso foi se alongando, se alongando. Com a ultrassom, teria visto e não teria tido tanto problema, né? O parto não teria sido tão ruim como foi. Precisou tentar muito até que eles desistissem do parto normal e fazer a cesariana, né? Que aí, quando nasceu, Natália nasceu roxa, né? Já, porque já estava já sem ar nenhum, já tinha passado já do tempo, já do prazo, mas mesmo assim foi tudo bem. A partir daí, né? Foi tudo bem, né? A Marisa, pensei até que ela não sobreviveria, não? Não, porque ela estava acabada. Quando cheguei, né, para poder visitá-la, ela estava realmente muito ruim. Estava muito debilitada. É o que eu falei aqui no começo, né, gente? Coração de mãe, mesmo a gravidez que fala assim, foi tudo ok, tudo normal. Sempre tem alguma coisa. Sempre tem. Tem uma história, né? Por conta disso, o útero dela, acho, né, que presumimos, né, que o útero dela virou. Retroversão. Né? Retroversão. Retroversão. Ó,
né? Então, por isso, a dificuldade, né? A gente ficou tentando engravidar depois, lembra que a gente ficou tentando engravidar depois e nada acontecia? Aí Deus deu outro caminho, né? para poder ela engravidar. Mas foi a partir da gravidez ou do parto, né? Que teve lá da Mas Marisa. aí depois, quando teve a gravidez da Elo, já tinha... o útero já estava normal? Não, ficou em retroversão. Esse pode ter sido o motivo dela nascer prematura? Ou não? Não. Não foi. Não conseguiu fazer os exames para saber, porque eles suspeitaram de meningite. Mas acontece que quando ela chegou no hospital, ela estava muito debilitada, ela precisava de ser tratada e não teve como fazer o exame para verificar se tinha sido meningite. E a doutora que pegou ela lá, que Deus colocou, o anjo que Deus colocou lá no O hospital, nome dela é Angélica. Angélica. Olha que lindo. Ela ficou 42 horas em cima da Heloísa, sem dormir. Ficou em cima. E muitas vezes depois eu chegava lá, ela estava em cima assim olhando. Aí eu falava: "Que foi?" Aí ela: "Tão linda, tô apaixonada por esse bebê." Deus colocou ela lá para cuidar da Heloísa. E a Heloísa, quando completou 9 meses que estaria na barriga, ela estava na incubadora, ela virou de cabeça para baixo na incubadora. Quando Meu eu Deus, que cheguei, a lindo. enfermeira falou assim: "Sua filha virou para nascer." Gente, que No lindo. tempo. E ela, além daqueles procedimentos que você já disse que ela precisou, quais outros tiveram que fazer ao longo desses dias todos no hospital? Então, ela teve que amarrar as perninhas, porque ela ficou deitada e as perninhas se abriram, então teve que amarrar. Eh, ela passou pelo respirador pesado, o que ela poderia ter ficado cega pelo tempo que ela ficou, que foram 21 dias no respirador pesado. Daí ela começou saindo do respirador. Ela passou primeiro pelo capacete, que é como fosse um capacete mesmo em acrílico que eles colocam e o ar entra e fica circulando ali dentro daquele capacete. Mas ela tirava o nariz Essa para o aí. buraquinho Ah, para meu respirar o ar ambiente. E eles colocavam e ela tirava. Ela queria sair. Aí depois coloca o CPAP, né, que é aqueles 2 arzinhos preso no nariz. Aí ela arrancava. Esse é o Quando leve, via, né? estava sem. Eles colocavam ali, arrancava. E ela também usou a sonda nasogástrica, né, no início. Usou medicamento, aquela alimentação parenteral, que é um complexo de vitaminas para poder recuperar rápido. E assim, ela era o segundo caso mais grave da UTI. E o primeiro caso era da filha de uma angolana, que a gente fez uma amizade, a gente travou uma amizade muito gostosa. Deus colocou também pessoas, colocou no hospital. Uma muito engraçada, que fazia a gente rir, chorando. legal. E ela, que é essa angolana, que era Domingas, que ela era Domingas. muito amorosa. Então a gente conversava muito e a neném dela veio a óbito. E quando a neném dela veio a óbito, é como se a Heloísa tivesse chegado no primeiro lugar da fila. O coração doía de pensar. Só que nesse mesmo momento ela foi liberada para o canguru, que era onde ela ia ficar comigo. O que era esse canguru? Então, no canguru, a criança é amarrada ao seu corpo com... Não são ataduras, é como se fosse malha. Te prende e Igual o coloca canguru que a como gente fosse usa um hoje. canguruzinho. Igual o canguru, mas Ah, só tá, que é tá. umas Pele a ataduras pele. que fica Pele a ali pele, para o sentir neném o calor e tudo. Isso. E você tem que a criança aprende a respirar com a sua respiração. Ela acompanha a sua respiração.
Então você não pode fazer que ela dá apneia e volta para UTI. Então, assim, é desafiador. Como que você dorme? Você não dorme. Você passa acordado, prestando atenção na respiração, você não pode engasgar. E o Turli, quando ele ia para me visitar, aí ele botava no peito dele para mim poder dormir um pouquinho. Aí ela agarrava nos cabelos do peito do Turli, Arrancava tudo. arrancava os cabelos do peito dele. Então, assim, Mas era maravilhoso estar ali com ela, né? sim, Eu já tá Pertinho. acostumado, Natália também juntinho. arrancava. Um pouquinho de dor da gravidez você sentiu também, né? É, Então, graças a Deus, depois que ela saiu da UTI, ela não retornou, porque a gente via muita criança dando apneia e retornando. E a mãe ficava em prantos, porque era como se ela não tivesse sido capaz de ensinar a criança a Tivesse respirar. falhado. Nossa. É. A orelhinha dela, uma coisa que eu me Uma recordo folhinha de papel. muito, parecia uma folhinha de papel. Então, quando as enfermeiras colocavam ela sem arrumar a orelha, quando eu chegava lá, a orelhinha estava toda amassada. Ai, meu Aí Deus. eu Bravo, igual tinha uma orelha do caderno, igual assim? papel. Muito Nossa. sensível. Né? Muito fininha. É, aí eu tinha que ajeitar a orelhinha dela para poder ficar E foram quantos dias no hospital? 59. E, Marisa, no hospital você ficou pai solo, né? Com a Natália. Como é que foi esse tempo aí? Então, como disse, a minha mãe, né, os meus pais morando embaixo, então ela ficou assistindo dessa forma. Eu ia, de manhã cedo, eu ia para a confecção, né, jogava o serviço lá para as meninas, pegava, ó, é isso aqui que tem que fazer. E meti o pé para o hospital, né, para Ah, poder Passava o dia o dia lá com ela, à tarde, né, não Era era o dia. tarde. Era à tarde, né? Passava umas horinhas com ela, depois vim embora. Dormi em casa, de manhã novamente, a mesma coisa. Então, conforme disse, fora, se não fosse a mão de Deus segurando, por isso o versículo que você leu lá no início, né? É, se não fosse a mão de Deus, né? A gente teria sucumbido, com certeza. E como é que foi também o caminhar até chegar nessa parte da confecção, né? Porque a gente falou de um Turli que estava desempregado, que não sabia de onde tiraria o sustento, É, a isso, notícia de uma gravidez, né? Como é que é, foi essa caminhada? isso foi lá no início, já com o nascimento, com a Natália pequena, né? Com 4 anos, mais ou menos. A gente fez os nossos negócios, né? Fizemos sociedades e tudo, né? Sociedade que não deu muito certo. E aí, na dissolução dessa sociedade, nós voltamos, né? Saímos na sexta-feira pensando como seria a segunda-feira. O que eu vou fazer segunda-feira? Porque, tipo assim, uma mão na frente e outra atrás, sem nada, né? Sem lenço e sem documento. O que faremos? E pedimos oração lá na igreja, né? Que eu era da quarta de Nova Iguaçu, que era a igreja de Juscelino. E lá pedimos oração para Deus dar uma orientação, para a gente saber o que a gente faria, né? Deus dá um caminho para nós, né? Aí a irmãzinha lá falou, a Ângela, né? A Ângela falou, minha irmã tem uma loja de uniforme. Vou falar com ela, quem sabe ela não tem serviço para vocês. Aí a Ângela nos apresentou a Jane, né? Jane Tonassi. Gente boníssima, excelente pessoa, ajuda ao próximo, um amor ao próximo como a gente vê com poucas, né, poucas pessoas, né, não só conosco, porque a partir daí nós passamos a conviver e vimos, né, como ela tratava várias pessoas. Mas então, aí a partir daí nós vimos, né, que Deus também estava no controle ainda, né? Sempre esteve no controle. A gente às vezes pensa que não, mas Deus está sempre no controle, né? Nos sustentando, nos guardando, direcionando, né? Apesar do nosso falso
entendimento de controle. Verdade, a gente fala assim, não, agora eu vou entregar na mão de Deus, como se não tivesse antes. Como se já não estivesse antes, né? É a semântica pura. Então, E aí, chegando lá nessa confecção... chegando, a Jane pega e começa a dividir o serviço que ela tinha, né? Ela tinha 2 costureiras, aí começou a dividir o serviço para nós, né? E aí o travar da amizade, o conhecimento, e acabou que a gente, né, Deus foi mostrando outros serviços além do dela, né, que a gente só prestava serviço para ela, não tinha vínculos, né? Aí outros lugares também, a gente foi mostrando outras coisas. Começamos a trabalhar com escolas, né, com uniforme escolar, pegar algumas escolas para atender, entregando uniformes para lá, para ser vendidos. E ela vendia aqui fora, naquele endereço que eu estou ali, na Rua Ônix, na Rua Papa João 23. Rua Ônix é antigamente. Acho que ainda está na memória, né? O Rua Ônix. Foi ontem, né? Foi ontem. E então ela vendia uniformes lá e ela queria passar o negócio para nós. Depois, quando ela passou alguns anos, né, ela pegou, vou passar para vocês, né? E aí Deus tinha outros planos novamente para nós, né? Porque nós já estávamos mais ou menos estruturados, né? A vida tinha mudado um pouco, né? A gente já tinha melhorado a nossa situação, que não estava naquela situação daquela semana que não sabia o que ia fazer na segunda, né? A gente estava mais ou menos no controle novamente, né? Eu tinha comprado um carrinho novo, né? E estava lá e tal. E, tá trabalhando e tudo bem. Tudo tranquilo. Eu vou aposentar, vou passar um negócio para vocês. Poxa, eu não tenho dinheiro. Mas você arruma até maio, né? Que era o prazo que ela tinha dado para nós. Até maio você compra, você paga o valor, que não era muito, mas naquela circunstância parecia bastante. Aí eu peguei, mas esse dinheiro eu consigo, faço, né? Eu vou conseguir. Até maio eu tenho esse prazo. Naquele ano, não conseguimos juntar nada naquele ano, né? E como se o senhor estivesse falando para mim novamente, né? Não, você não tem Não controle. aprende, né? Você novamente, rapaz, novamente Deus estava falando para mim, rapaz, mas de novo eu tenho que, né? Quantas vezes eu vou ter que reiterar para você que, olha, você tem que confiar, cara, tem que confiar, né? O pastor outro dia falou para mim, caramba, é difícil, né, essa vida, né? Todo dia você tem que ficar trabalhar, você não sabe amanhã, né? Como é que vai ser, o que será, né? O que será o amanhã, né? A gente não sabe. Mas quem está empregado tem uma certa estabilidade. Mas quando você trabalha assim, da forma que trabalhamos, né? Olha, nós dependemos daquilo que a gente está vendendo, daquilo que a gente está trabalhando, que pode mudar de uma hora para outra. Novamente, né? E isso vai acontecendo reiteradas vezes, várias vezes. E a gente continua ainda com aquele senso de que você ainda tem controle. Chegou aconteceu, eu atropelo a história todinha, porque a história ela fica assim na minha cabeça, né? Muita coisa, né, acontecendo. E é a mesma coisa, os fatos vão se repetindo várias vezes. Não, vem a pandemia, né? Que chegou um ano antes, eu tinha a maior escola da nossa carteira de clientes, a nossa escola que a gente pensava assim, caramba, é a escola que a gente vende mais uniforme, que chegou um ponto que eu estava tranquilo, né? A gente estava com a vida bem tranquila nessa ocasião. Aí, um ano antes da pandemia, né? A gravidez da Natália, Natália estava grávida da Helena, quando a gente estava no retiro e tudo mais, né? E mais um ano anterior, antes do retiro, em novembro mais ou menos, a gente descobriu que a gente não tinha mais aquela escola grande que a gente não tinha mais. E um estoque enorme de uniforme que eu tive que mandar tudo para a Missão Kaiowá,
mandei, tudo embalado, né? Aí a irmã falou, gente, tá tudo embalado, tudo novo, então, por que eu não vou vender para quem? A escola, né, realmente foi uma rasteira sem tamanho que eu tomei. E, enfim, pensei, caraca, vou quebrar. Pensei de novo, né? Vou quebrar. Aí ainda o diretor da escola ainda falou para mim, você ainda pode vender durante esse ano, né? Esse uniforme aí. Só que veio a pandemia. Em março, fecharam-se todas as escolas. E aquele ano, vocês lembram que não houve... As escolas todas fechadas. Sim. Muitas escolas fecharam as portas e não voltaram, né? Muitas delas não voltaram. E então, aí eu pensei, quebrei, já era, né? Fato consumado, já não tem mais controle. Só que não. Aí veio o versículo, né? Novamente, se não fosse o Senhor, as muitas águas com certeza teria, né, passado por cima de nós, né? Nos teria submergido. Depois que a situação passa e a gente olha para trás, a gente pensa, nossa, para que eu me preocupei tanto? Para que eu Exatamente. fiquei tão ansioso? E a gente vê, como a palavra fala, né, os mandamentos do Senhor não são pesados, é para o nosso bem. Quando Jesus fala para a gente não se preocupar, é para o nosso bem, não é um mandamento aqui, ai, que difícil cumprir esse mandamento. É difícil, mas difícil, não porque é... na hora... Sim, é difícil, mas não é aquela coisa que, ai, poxa, eu tenho que cumprir isso aqui. É uma coisa que se você cumprir, vai estar te ajudando, vai te beneficiar e muito. E é engraçado também o quanto isso tem a ver com o que o Turli trouxe antes, né? Porque ele falou sobre o aprendizado, que às vezes é difícil você ter que ensinar para aquela pessoa aprender, e às vezes você vai utilizar de métodos que vão ser dolorosos para aquela pessoa, mas que também vão ser dolorosos para Para você. você. E o quanto isso aconteceu na sua vida, né? Uhum. A questão do emprego, a questão ali do desemprego, da sociedade e da gravidez da Heloísa, que também ensinou a você que os planos do Senhor, eles vão se cumprir, que são melhores do que os nossos, né? Sim, com certeza, os caminhos deles são sempre melhores que o nosso. Porque até eu costumo até falar isso, né? Que Deus é como o jogador de xadrez, né, que vê as jogadas, até a última jogada. Ele vê tudo. Você só vê aqui uma parte das jogadas, né? Você consegue antecipar algumas jogadas que podem ser, ainda assim, podem ser, né, Erradas, né? erradas essas jogadas. Ele não, ele vê tudo lá na frente, né? E você confia, ele fala para você, confia, É verdade. só confia. E falando de confiança, após esses períodos difíceis, né, tantos dias no hospital, a saudade, né, de ter a Marisa em casa, eu imagino. Quando é que as coisas começaram a melhorar para a saúde da Elo? Ela, no dia que ela recebeu a alta, eu tinha muita ansiedade de ir para casa. Muita ansiedade. Chegou aquele momento do canguru, que já nos últimos dias eu já fazia tudo, eu já dava o remédio, eu já dava o banho, eu já trocava a roupa. Então eu não via mais a necessidade de estar ali. Mas ela não tinha ainda o peso ideal. Então, um dia eu chorei muito. Chorei porque queria ir embora. E a doutora me viu chorando e falou, por que você chora tanto? Aí eu falei, porque eu não aguento mais. Dizer que eu não aguento mais. Aí ela, compadecida, né? Falou assim, se ela engordar 40 gramas de hoje para amanhã, amanhã eu te dou alta. E Seria fazer quantos quilos? 40 gramas, Então, mas ela ia seria... fazer... Ela precisava, ela saiu com 1.950. Então, 40, ela estava com 1.910. Menos de 2 quilos, é Menos muito, de meu 2 Deus. quilos. Tava E eles não muito gostam de dar alta antes de 2 quilos porque é risco, né? Então, eu falei, meu Deus, ela nunca tinha ganhado 20 gramas, era sempre 12 gramas, 14 gramas. E hoje, quando você vê uma criança ganha, às vezes, 1 quilo em uma semana, né? 12, o que é 12 gramas, o que é 14 gramas, não é nada. 40 gramas era muita coisa 40 para era ela. muito.
Mas nós ficamos, né? Puxa vida, vou dar muito mamar para ela e ela encher vai bastante. ganhar essas Ainda gramas. tinha a questão que ela ganhava, E mas perdia. se ela não tivesse bem, mudasse o humor, qualquer coisa que acontecesse, ela perdia, mas perdia muito. Para ganhar era difícil, mas para perder era facinho, né? Ela perdia bastante. Aí eu falei com o Turli, ó, prepara para vir me buscar amanhã. É de Aí, fé. 40 gramas. Aí o Túlio, 40 gramas? Eu falei, 40. Chegou na noite desse dia, a Heloísa chorou a A noite noite inteira. inteira. Ela suava as bicas. E quando a criança sua, ela perde peso. E ela ainda teve uma diarreia horrível. Falei, meu Deus, era para estar entrando, tá saindo. O que eu vou fazer, meu pai? E lutei, ela não mamava, ela passou muito mal. Chegou de manhã, eu estava exausta. A Marisa, ela era a primeira a pesar todo dia. Ela estava sempre a primeira a estar lá para pesar. Dar Nesse banho e dia, pesar. para dar banho e pesar. Era a primeira da fila, era ela lá para fazer. Nesse dia, Nesse dia eu estava tão cansada e na minha cabeça, eu falei assim, como que ela ganhou peso? Ela perdeu. Além de não ter mamado, ainda com diarreia, e ainda suando e chorando, gastando energia, ela perdeu, foi muito peso. Aí o enfermeiro que estava de plantão falou, Marisa, cadê o ânimo? Eu falei, tô sem. Aí ele falou assim, vamos embora dar banho nela. Eu falei, dá para colocar uma pomadinha junto na hora de pesar? Um tubinho de pomada De tem 40 40 gramas. gramas. Aí ele falou assim, não posso fazer isso. Aí já tinha dado banho nas crianças, tudo. Bora, Marisa, vamos adiantar meu serviço. Tá bom. Aí comecei tirando a roupinha dela, tirei. Quando eu levantei ela da cama, eu falei assim, meu Deus, ela tá pesada. Aí eu falei, acho que eu tô ficando louca. Aí botei ela na balança, ela ganhou exatamente 40 gramas. Gente. 40 gramas. Aí eu saí e falei, glória a Deus, glória a Deus. Aí eu falei, segura ela aí, Turli, vem me buscar. Vem me buscar que eu tô de alta. A doutora não tinha passado ainda. Aí quando a doutora chegou, que o enfermeiro entregou o papel para ela, os ombros dela caíram. Aí ela falou assim, Marisa, eu não posso te dar alta. Eu falei, você me deu sua palavra que você ia me dar alta. Aí ela falou assim, eu tô presa pela minha palavra, mas eu não podia te dar alta. Eu vou mandar fazer uma ultrassom transfontanela. É uma ultrassom que faz na moleira para ver como que estava o sangramento, se tinha evoluído ou se tinha parado. Aí levaram ela para UTI, enquanto isso juntei as roupas, tudo, botei tudo dentro da bolsa, falei, quando chegar já vou embora. Aí foi com ela para UTI, aí voltou, falou assim, Marisa, o sangue da cabeça da Heloísa foi reabsorvido. Aí eu todo. falei, glória a Deus. Ela falou assim, só tem a cicatriz, não tem mais sangue. Aí eu sentei no corredor, né, orando e glorificando a Deus. Aí a doutora Angélica, que foi quem recebeu ela, sentou do meu lado, falou assim, Marisa, você tem noção do que você está levando para casa? Estou levando minha filha. Aí ela falou, é mais do que isso. Heloísa vai vegetar. Heloísa não vai sentar e não vai andar. Aí eu parei, falei assim, doutora, a senhora acredita em Deus? Aí ela falou assim, acredito. E a senhora acredita em milagres? Aí ela acredita. Eu falei, também. Fui chorar. Fui chorar. E depois o Turli chegou, me pegou a Heloísa e nós fomos para casa. O crente é assim, né? Tá ali no meio da prova e ainda evangeliza. Ainda teve força para falar do Senhor. E fomos embora. Isso tem quanto tempo? A Elo hoje está com quantos 21. anos? 21 anos. 21 anos, gente. A gente vai 21. tentar passar umas fotos aí.
Mais alguma palavra final? A gente queria que vocês deixassem uma palavra para quem está assistindo, que talvez esteja passando por uma situação semelhante, sem chão, né? Eu acho que só quem passa mesmo assim para ter noção, porque só de escutar tudo que você falou, e hoje eu tendo a minha filha Aurora de 6 meses, olha, são situações assim que realmente, se não fosse o Senhor para sustentar, a gente não aguentaria nem abrir os olhos ao acordar. E você nem acordava direito, né? Porque você não dormia. Não dormia. O que vocês deixam aí de palavra final? A dor é grande, a ansiedade também. Você se vê. Eu sou uma pessoa muito agitada, muito agitada. E quando você se vê interrompido por uma situação dolorosa e você não vê luz no fim do túnel, ela existe, mas você não vê. E quando você realmente entrega a Deus, Senhor, até aqui eu fui, daqui eu não consigo mais, Ele começa a agir. E você vê a ação dia a dia. Eu digo que se eu soubesse como seria, como a Heloísa estaria hoje, eu não teria sofrido tanto. O sofrimento é inerente, mas... E Deus nos dá uma força que a gente não sabe que existe. Eu nunca me pensei parada num hospital, impotente diante das situações. Eu só podia orar e pedir a Deus que intervisse. Eu me vi na situação. Sempre disse, comentava com o Turli, que eu não saberia sair de um hospital com os braços vazios. E eu tive que sair, porque a gente não tinha preparado nada de roupa, quarto ainda. E eu tive que sair durante uma semana para poder preparar a chegada dela. Então, assim, impotência total. Mas Deus em tudo, em todo o processo, a gente vê a mão de Deus. Heloísa hoje não toma nenhum tipo de medicamento. Ela tem sequela, a sequela dela é paralisia cerebral na forma espástica, que é a espasticidade do tendão, do pescoço até o pé, até o calcanhar. Mas é uma menina amorosa, carinhosa, temente a Deus, que é o mais importante, caprichosa no serviço de Deus, gosta de leitura de Bíblia. Às vezes a gente fala, Heloísa, vem cá, tô lendo Bíblia. Então, assim, a gente vê a mão de Deus na vida dela e a mão de Deus em tudo, desde que ela nasceu, desde que Ele providenciou o nascimento prematuro para a preservação da vida dela. Dessa história também, um cerne dessa história, passa muito por esse diário que você escrevia. Eu queria perguntar, chegou a ter uma última página? Chegou a ter uma página onde você falava finalmente? Chegou até a última página. Eu termino, enfim, estamos em casa. Lindo, gente. Jefferson, pode... A visão do seu Turli também, né? Uma palavra. Mas a história ainda está sendo escrita. Isso aí. A história ainda está sendo escrita porque não terminou. Lá, todo esse processo, estávamos em casa, mas não está tudo resolvido. A Heloísa ainda precisou, a partir dali, ainda precisou de fazer fisioterapias, né? Lembra da palavra da doutora? A palavra da doutora que disse que ela não deveria, não estaria levando um vegetal para casa, né? Que não sentaria. Então, fomos para tratamentos, né, para fazer o acompanhamento, e foi necessário fazer fisioterapias, né, nela. E eram 5 vezes na semana, porque eu acho que se funcionasse 7, seria 7, mas eles só trabalhavam de segunda a sexta, então todo dia eu ia para levar para fisioterapia.
oclusou, teve que usar oclusou, né? Usou óculos desde bebezinha, ela usou óculos, né? Então, realmente foi um processo longo, né? Até uns 15 anos de idade foi com fisioterapia, né? Era fisioterapia, natação e muita coisa que a gente teve que fazer, né, ainda para poder chegar até aqui, né? Oramos, sim. Deus abençoou, sim. Mas ele falou, vá lá, procura, faz a sua parte, né? Faz a fisioterapia, leva, né? Fazer esse processo todinho que eu tô contigo, mas tem que fazer, tem que fazer. E ela andou com quantos anos? Com 2. 2 anos. Com 2 anos. 2 anos. Teve momentos na fisioterapia Emocionante só de recordar, né? beber água. Água se fez necessário. Para você que está acompanhando a gente, antes da gente começar, aconteceu o seguinte diálogo, né? A Marisa trouxe alguns lencinhos, deu pro seu Turli e ele falou: eu não vou precisar. Quando chegou a água, que a gente falou que numa possível emoção seria necessário, ele também falou: não, acho que não vou precisar. Então, na fisioterapia é difícil. Imagino que tenha sido difícil para ela, mas eu só imagino, porque eu sabia da minha dificuldade também, de vê-la naquela situação. Eu digo para vocês, disse que trocava o pensamento do centro, que você muda o pensamento, trocaria de lugar com ela. Com certeza. Não vê-la ter que passar por aquilo. A Marisa não ia mais à fisioterapia. A fisioterapeuta proibiu ela. Porque a Heloísa chorava para um lado e a Marisa chorava para o outro. E não era positivo, não estava sendo positivo a presença dela, né? Eu fiquei levando sozinho. Aí chegou um dia, ela querendo andar, ela batia na perna. A fisioterapeuta botou ela encostada na parede em pé e chamou ela para ela vir. E ela tentava e ela não conseguia. Travada, parada na parede, e ela chamava e ela não vinha. Ela batia na perna, tentando dar o comando. Até que um dia ela andou. A luta nunca foi fácil. Mas não foram só momentos tristes que nós passamos. Passamos muitos momentos alegres. Passamos momentos que vale a pena. E uma palavra que eu poderia dizer é que quando a gente está no momento, no processo, na hora da dificuldade, com certeza você não lembra, mas
É essencial. É essencial você lembrar das coisas que Deus já fez, né? A palavra, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E é soberano, capaz de te segurar pela mão e te levar aonde você precisa ir. Ainda que seus joelhos fraquejem, ainda que as suas pernas não obedeçam o seu comando, Ele vai te levar lá, aonde você precisa ir. Se o seu coração ainda não confia nisso, se o seu coração ainda não confia nisso, lembre lá atrás que Ele nunca te deixou na mão, né? Esse fato é preponderante para que você não desista, que você continue, que você vá em frente, que você não desista nunca, né? Apesar da gente dizer que é brasileiro e a gente não desiste nunca, né? E precisamos ser resilientes sempre. Que Deus, Ele é poderoso o suficiente para te levar no final, até onde você precisa ir. Amém. E que maravilha poder trazer à memória essa história que vocês já conhecem, mas com certeza todas as vezes em que vocês contam é uma emoção, né, de novo, de reviver e de lembrar. A gente agradece demais. A gente quer falar para você que está aí assistindo, confia. Eu acho que a palavra desse podcast é confiança. Se tiver que resumir em uma palavra só, é confiança, né? E uma última pergunta, né? Se continuamos aprendendo a confiar até então, ou a lição foi aprendida? Todo dia tem que aprender. Todo dia tem que aprender, porque nós somos muito burrinhos. Nós somos terrivelmente burrinhos. Olha, a gente olha, você sabe que volta lá o curso, você ainda usa, né, as coisas para poder comentar com a turma, né? Eu sempre comentava assim, caramba, olha, eu olhava sempre, enquanto adolescente, enquanto jovem, eu olhava assim um mapa, né? Na Bíblia antiga, antigamente, não sei se hoje ainda atrás, tinha um mapa da Palestina ali, e onde estava o povo hebreu, né? E o trajeto, né? Tinha o trajeto onde o povo hebreu tinha que saiu do Egito para poder chegar até a Terra Prometida. Olha, ele vinha cá na Canaã e depois voltava lá. Aí eu vi, caramba, que pessoal burrinho. Eu falava, que pessoal burrinho, não aprende. Estava ali, ó, mas precisava voltar, porque o Senhor ainda tinha coisas a ensinar. Né? Tinha coisas, eles não aprendiam. E o Senhor levava eles ainda para peregrinar ainda mais tempo no deserto, né? Por aquele caminho, né? Ainda a lição não foi aprendida, então você precisa ficar mais tempo. Ainda aí a gente faz a mesma coisa, Jefferson. A gente precisa estar lembrando todo dia. Né? É por isso que às vezes a gente precisa estar com nossos irmãos e ouvir as pessoas e esse compartilhar com os irmãos na igreja e ver ainda que o Senhor está ali, tá? O Senhor está no negócio, né? A gente tinha um pastor que foi pastor aqui e depois foi pastor lá em Juscelino. Ele falou: Deus está no negócio, Deus está no negócio. E é a verdade, Deus está no negócio e a gente tem que crer nisso. E é preciso que nós relembremos todo dia isso, né? Que a gente esquece por conta da correria, por causa dos ruídos todos no mundo, aquela barulheira toda, e às vezes ficamos surdos e não ouvimos, né, a voz do mestre que está falando para você: acalma, sossega. Eu estou aqui, estou te ouvindo, não precisa correr tanto. E nós corremos tanto, nós procuramos ainda fazer, acontecer, determinar, definir,
mas o Senhor tá, apenas confia. Amém. Por coincidência, né? Caminhando pra cá, vim correndo pra cá, eu passei pra aquela rua ali e o hino que tava tocando era Sossegai. Por coincidência, lembrei disso agora. A gente agradece muito você, Marisa, você, Turli, essa vivência que vocês tiveram, eu tenho certeza que aumentou muito a confiança de vocês em Deus e nutriu, né? Nutriu esperança, nutriu fé, nutriu amor entre vocês e amor entre vocês para a Heloísa. E a gente tem certeza que essa história de vocês vai edificar muitas vidas que estão ouvindo, porque quando a gente está nesse momento de aflição, é justamente por estar passando numa dificuldade que a gente precisa ouvir uma palavra de vitória, de fé, de alguém que diga: eu passei por isso, eu sei como é e eu venci. E você pode vencer também. Então a gente agradece muito por isso, né? É isso aí, gente. Se você chegou até aqui, deixa aqui embaixo seu comentário para Marisa, para o Turli. Se inscreva no canal aqui da IP Mesquita. Um abraço e até a próxima. Até!